Boa noite! Bem-vindos para mais um vídeo. Para você que é a primeira vez que me assiste, eu sou Renata Moon e eu trago todos os dias a previsão do dia baseada nas cartas do tarô, que eu gosto de chamar de reflexão. E para você que sempre me assiste, seja bem-vindo mais uma vez. É ótimo falar com você de novo. Hoje eu não trouxe a reflexão do dia, hoje eu trouxe aquela reflexão do mês que eu faço. Gente, março tá sendo um mês, já começou assim com força total, né? Já, na verdade, desde a última semana de fevereiro, já tem muita gente aí se sentindo baqueada. Então a gente tá chegando no finalzinho aí das energias de 2019. Se vocês lembrarem, 2019, nós falamos lá no início do ano, né? Quem me assiste desde lá, que o ano de 2019 era um dos últimos anos aí dessa série, né, de anos que a gente passou aí com a entrada de Saturno e tudo, né, passamos por muitas sombras, por muito questionamento, por muito autoconhecimento, né? Então é isso que os últimos meses nos trouxeram, né? Uma espera, as coisas não andaram muito nos últimos meses, né? As coisas foram mais através da espera. Por quê? Porque desde janeiro a gente tem essa energia de vibração de ano novo. Mas em janeiro a gente tem isso. Por quê? Porque tá todo mundo vibrando no mundo inteiro num reinício. Mas na verdade a gente tá num signo de Capricórnio, que é um mês é um signo de refletir, de se programar, de se reorganizar. Não é um mês de inícios, né? Início é agora em março, dia 20. Então a gente passou algum tempo aí. Não vou falar estagnado, não foi estagnado, mas foi planejando, né? Vocês devem ter sentido isso, que os últimos meses vocês pensaram muito, janeiro, fevereiro, sobre o que vocês iam fazer, o que tá, né? Qual que era o próximo passo, o que você ia querer para 2020. E a gente pensou isso muito racionalmente, muito focado no que a gente quer para daqui pra frente, né? Para nossas vidas. Fizemos alguns cortes também, e isso pegou muito agora no finalzinho do mês, né? Na última semana. Eu recebi muitas mensagens, muitas perguntas do que tá acontecendo. A gente saiu de uma energia totalmente eufórica, né? Eu já falei isso pra vocês em todas as previsões desde janeiro, né? Cuidado, a gente tem festas, a gente tem, né, Ano Novo, Natal, Ano Novo, Réveillon, férias, emenda tudo isso, vem Carnaval e a gente não sai da euforia. E quando a gente sai da euforia e tem que viver, a gente cai, né, logo após o Carnaval na Quaresma. Então a gente vai no auge do êxito, né, e esqueci a palavra que eu queria falar, gente. Da empolgação, mas não é a empolgação que eu queria falar, não. Era outra coisa. A euforia. A gente vai no auge da euforia, né, e aí vem uma Quaresma que é uma energia bem estagnada, né? Porque não sei se vocês sabem, nossos guias, eles não trabalham na Quaresma. Quaresma não é um momento onde a espiritualidade trabalha, né? Apenas nossos anjos da guarda. E é ótimo que se protejam acendendo vela para ele nesse período, tá? Porque é um período pesado. E é um período de reflexão, tanto que tem muita gente aí, né, que evita comer algumas coisas, evita beber, justamente para fazer essa limpeza, essa interiorização. Então o que a gente vai passar agora no mês de março? Né? Dentro dessa Quaresma, a gente vai passar por mudanças do destino. E é por isso que vocês estão achando e vocês estão tomando tombo aí. E estão mandando mensagem pra mim perguntando o que tá rolando. O que tá rolando é isso aqui. É que a roda do seu destino, do meu destino, do destino do universo, tá girando pra gente encaixar lá em 2020, quando chegar no dia 20. E a gente não entendeu muito bem, né? Parece que o destino veio, foi uma onda assim que derrubou a gente. A roda da fortuna faz isso, ela é bem repentina, né? E ela é o destino, as três mouras, né? Descendo o destino ou cortando o destino. Então muita coisa nesse mês vai ser cortada, muita coisa vai ser reavaliada, e a gente vai ser jogado, literalmente jogado, para outro status na vida, para outro lugar. Eu custei a entender isso, mas finalmente eu entendi. Acho que até por isso que essa previsão demorou um pouquinho. E a gente vai começar a fazer muita confusão, pensar, será que é isso? Será que eu tô... muita gente falando, não, acho que eu tô no caminho errado, eu me iludi, o que eu faço? A gente vai ter muita queda de ilusão também agora, para entrar em 2020. E em 2020 cada vez mais, muita máscara caindo. Então
Então, esse tombo aí dessa semana passada, né, essa desorientação mental, principalmente, é isso. É o destino levando a gente para um outro momento. E eu falei muito nas previsões da última semana, né? Calma, não tomem decisões, não é o momento. E tô falando também mais ou menos nas previsões das que eu já tirei dessa semana, de ontem e de hoje. Falam isso, né? Não é o momento, é o momento de esperar, focado para não desequilibrar, mas esperar para ver o que o destino tem. Mas em breve vamos ver a vida de um novo ângulo. Quando a gente vê enforcado, a gente acha que está estagnado, né? Mas no tarô egípcio, na mitologia egípcia, o estagnado é o desperto, né? Que se colocou de cabeça para baixo, porque para ele não importa mais a imagem, não importa o status, e ele acredita que ele precisa causar um caos na própria vida para que ele possa ver as coisas de um novo ângulo. Então, na verdade, é uma evolução. E é por ela que a gente vai passar. E a gente vai gostar. O bom é isso, que o reizinho aqui de copas, a gente vai gostar, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo e bom mês de março e até o próximo.